Paz e graça, amados irmãos, sejam bem-vindos de volta ao Cine TV Jerusalém, o canal de informação e notícias do Evangelho. Convosco de volta, Fernando Capangue, para mais uma informação. E desta feita eu gostaria de compartilhar convosco esta matéria que se encontra no site oficial do Vaticano, que fala sobre um documento oficial que abriu o caminho para diálogo com as demais religiões. Porém, nós sabemos que a Igreja Católica tem estado em frente a esse processo todo do ecumenismo e entrando o Papa Francisco tem dado passos gigantescos para essa unidade. E aquilo que nós pensávamos que ainda estava muito atrasado, nós começamos a ver cada vez mais que de facto os factos mostram-nos que estão muito avançados. E portanto, eu vou fazer a leitura deste texto, vou ler apenas algumas partes e por último eu vou deixar o áudio que contém a leitura do documento inteiro e esse áudio encontra-se mesmo no site do Vaticano, onde está postada esta informação. Nostra Aetate, o documento que abriu o caminho para o diálogo com as religiões. E o mais importante é que este termo aqui, Nostra Aetate, eu fui para o Google para procurar traduzir, que significa na nossa era. Também podíamos traduzir como sendo nova era. Portanto, nós estamos a ver que é um documento que fala sobre a nova era de uma maneira geral. E portanto, eu vou saltar aqui para uma parte que me interessou, que diz o seguinte: o raio de verdade que as outras religiões refletem. Veja, o raio de verdade que as outras religiões refletem. Quer dizer, budismo, hinduísmo, islamismo e todos os outros ismos. Ele aqui fala sobre o raio de verdade, quer dizer que existe verdade neles. Na parte inicial do Nostra Aetate é citado o hinduísmo e o budismo e outras religiões em geral, explicando que elas lutam para superar de várias maneiras a inquietação do coração humano, propondo caminhos, ou seja, doutrinas, preceitos de vida e ritos sagrados. Veja que eles consideram como sendo sagrados as maneiras que outras religiões anticristãs, não é, procuram para chegar-se a Deus. Então, eles aqui consideram como sendo maneiras sagradas, ritos sagrados. A Igreja Católica nada rejeita, vejam, nada rejeita do que nessas religiões existe de verdadeiro e santo. Olha com sincero respeito e esses modos de agir e viver. Ou melhor, olha com sincero respeito esses modos de agir e viver. Esses preceitos e doutrinas que, embora se afastem em muitos pontos daqueles que ela própria segue e propõe, todavia refletem não raramente um raio da verdade que ilumina todos os homens. Então, a Igreja Católica está declaradamente a dizer que todas as outras religiões, independentemente da maneira como buscam a Deus, se bem que nós sabemos que não buscam o Deus verdadeiro, mas muitas dessas religiões, para não dizer todas, exceto aquelas que buscam o Cristo verdadeiro, buscam a Satanás. O islamismo adoram a Satanás, o hinduísmo adoram a Satanás, clara e explicitamente. Mas a Igreja Católica está a chamar, por assim dizer, Satanás como sendo o verdadeiro Deus. Porque se ela admite que todos aqueles que nós sabemos que adoram a Satanás, que é islamismo, hinduísmo, budismo e tantos outros ismos, ela considera que estão a buscar a verdade, existe verdade nesses locais, estão a considerar Satanás como sendo Deus. Eu vou saltar para aqui, para o final do documento, que diz: a declaração conciliar Nostra Aetate conclui com um parágrafo dedicado à fraternidade universal. Fraternidade universal. Não podemos invocar Deus como Pai comum de todos, se nos recusarmos a tratar como irmãos alguns dos homens que são criados à sua imagem. De tal maneira estão ligados à relação do homem a Deus Pai e a sua relação aos outros homens, seus irmãos. Que a Escritura afirma: quem não ama não conhece a Deus. Amados irmãos, eu vou parar por aqui
mas é o suficiente aquilo que nós lemos. Porém, esta interpretação está errada, porque muitos evangélicos têm se juntado com católicos, com islâmicos e por aí vai. Amigos, erroneamente, porque a Bíblia diz claramente: não andarão dois juntos se não estiverem de acordo. E nós encontramos muitos relatos bíblicos em que demonstra que Deus proibia explicitamente o povo de Israel a se juntar com outros povos que adoravam outros deuses. Deus não abre mão quanto a isso. Deus é extremamente rigoroso. Não podemos servir a dois senhores. Não podemos servir a Deus e servir a Mamon. Não pode. Então nós estamos a ver que o caminho está aberto. E nós estamos a ver que já existem até documentos fechados, documentos assinados, melhor. Muitas dessas religiões, talvez nós podíamos dizer, vai ser impossível. É muito difícil. Como é que o catolicismo vai conseguir convencer o islamismo e por aí adiante? Porque o islamismo mata os cristãos. Amigos, já está tudo assinado. Por vezes há documentos que não vêm para fora, porém, já está tudo assinado. As hierarquias altas dessas religiões já assinaram com o papado. E a Bíblia diz, Apocalipse 17, versículo 13: estes têm um mesmo intento e entregarão o seu poder e autoridade à besta. E aí, quando vier o anticristo, os islâmicos vão dizer que era o profeta que eles esperavam. E os budistas também vão dizer. Portanto, o anticristo vai vir, por assim dizer, para cumprir as profecias de todas as religiões. Falsas, claro. Eu estou aqui a fazer uma separação entre cristianismo e religiões. Portanto, o anticristo vai conseguir tomar posse de todo o povo de uma maneira geral, todo o povo mundialmente falando, porque os líderes das maiores religiões já fecharam com o Vaticano. E de uma maneira geral dizendo, já fecharam com o anticristo. Portanto, amados irmãos, esta é mais uma informação e eu espero que nós estejamos ligados cada dia às informações, porque o tempo é do fim. São tempos que nós não podemos brincar de modo nenhum com a nossa salvação, porque é o bem mais precioso que nós temos. E caso tu não tenhas, esse é o tempo de você se preocupar de facto com a tua salvação. Pensa na tua salvação. A Bíblia diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Abandona a vida de pecado. E deixa eu dizer que esta liberdade de expressão que nós temos, por enquanto, aqui no YouTube e nas redes sociais, isto já, vamos assim dizer, oficialmente já terminou, porque os canais que propagam esse tipo de informação estão a ser cada vez mais perseguidos. E é bom nós aproveitarmos esse tempo para termos conhecimento, e não somente termos conhecimento, mas pô-los em prática. Razão pela qual, amados irmãos, o link encontra-se na descrição do nosso canal secundário. Por quê? Porque este canal já está na mira dos Illuminati. É muita dificuldade que nós temos passado. Nós temos visto por vezes, só para postar um vídeo, por vezes pode nos levar 4 horas, quando anteriormente levava apenas 10 minutos. Quer dizer que os próprios donos do sistema complicam-nos o sistema para que nós não possamos pôr vídeos semelhantes a esses. E também nós temos os nossos grupos oficiais e tudo encontra-se na descrição. Nós temos o nosso canal no Telegram e, portanto, são os meios que nós temos procurado. E sabemos que mais tarde ou mais cedo, um dia você vai entrar, vai querer procurar essas informações, pelo menos no nosso canal, e você não vai encontrar o canal. E talvez a mensagem que vai vir aí no YouTube é que este canal ou foi banido, qualquer coisa assim do gênero. Não sei qual é a mensagem oficial que vem aí no YouTube, mas mais cedo ou mais tarde isto vai acontecer. Portanto, amados irmãos, vamos ficar atentos porque o tempo do fim chegou. Despeço-me aqui, Fernando Capangue. Até ao próximo vídeo. A Declaração Conciliar Nostra Aetate, aprovada pelos Padres do Vaticano II e promulgada por Paulo VI em 28 de outubro de 1965, mudou de modo irreversível as relações entre a Igreja Católica e o judaísmo.
na sequência dos passos dados por João 23 e também mudou a abordagem do catolicismo em relação às religiões não cristãs. É considerado um texto fundador para o diálogo com outras confissões religiosas, resultado de um longo trabalho. A parte central do documento refere-se ao judaísmo. Sondando o mistério da Igreja, este Sagrado Concílio recorda o vínculo com que o povo do Novo Testamento está espiritualmente ligado à descendência de Abraão. Sendo assim tão grande o patrimônio espiritual comum aos cristãos e aos judeus, este Sagrado Concílio quer fomentar e recomendar entre eles o mútuo conhecimento e estima, os quais se alcançarão sobretudo por meio dos estudos bíblicos e teológicos e com os diálogos fraternos. Palavras que representam o reconhecimento das raízes judaicas do cristianismo e a relação única que existe entre a fé cristã e o judaísmo. Outra afirmação decisiva no documento diz respeito à condenação do antissemitismo. Além de deplorar os ódios, perseguições e manifestações de antissemitismo, seja qual for o tempo que isso sucedeu e seja quem for a pessoa que isso promoveu, a Declaração Conciliar explica que a responsabilidade pela morte de Jesus não deve ser atribuída a todos os judeus. Ainda que as autoridades dos judeus e os seus sequazes urgiram a condenação de Cristo à morte, não se pode, todavia, imputar indistintamente a todos os judeus que então viviam, nem aos judeus do nosso tempo. Um importante parágrafo é dedicado à fé muçulmana. A Igreja olha também com estima para os muçulmanos. Adoram eles o Deus único, vivo e subsistente, misericordioso e onipotente, Criador do céu e da terra, que falou aos homens e a cujos decretos, mesmo ocultos, procuram submeter-se de todo o coração, como Deus se submeteu a Abraão, que a fé islâmica de bom grado evoca, embora sem reconhecerem como Deus, veneram Jesus como profeta e honram Maria, a sua mãe virginal, a qual por vezes invocam devotamente. Esperam pelo dia do juízo, no qual Deus remunerará todos os homens uma vez ressuscitados. Têm por isso em apreço a vida moral e prestam culto a Deus, sobretudo com a oração, a esmola e o jejum. A Declaração Conciliar Nostra Aetate conclui com um parágrafo dedicado à fraternidade universal. Não podemos invocar Deus como Pai comum de todos se nos recusamos a tratar como irmãos alguns dos homens que são criados à sua imagem. De tal maneira estão ligadas a relação do homem a Deus Pai e a sua relação aos outros homens, seus irmãos, que a Escritura afirma: quem não ama não conhece a Deus. Carece, portanto, de fundamento toda a teoria ou modo de proceder que introduza entre homem e homem, ou entre povo e povo, qualquer discriminação quanto à dignidade humana e aos direitos que dela derivam. Essa tradição é lembrada no documento sobre a fraternidade humana, assinada pelo Papa Francisco e o grão-imame de Al-Azhar, Ahmad Al-Tayeb, em 4 de fevereiro de 2019, no qual escrevem: em nome de Deus que criou todos os seres humanos iguais em direitos, deveres e dignidade, e os chamou a viverem juntos como irmãos entre si, a povoarem a terra e nela difundirem os valores da bondade, da caridade e da paz.